Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. Here, invader. Eat. Eat. The only reason I can see for our fighting is that your uniform is a different color than mine. Do you understand my language? Suppose not. Anyway, I repeat. There's no longer any reason for us to fight. There are no longer any armies. Only rags of various colors that were once uniforms, like the two sets of rags we wear. There are no more boundaries, governments, or noble causes. Therefore, no reason to fight. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Pois é, primeiro episódio da terceira temporada, né, Marcos? E, no geral, ele é o quê? O episódio número 66, né? Que a gente também fala a numeração do geral, né? E é um episódio interessante, até que surpreendente por uma primeira temporada, né? Hoje nós vamos falar sobre o episódio chamado Two, tá? Que é o 2, dirigido pelo Montgomery Pittman, também roteirizado por ele, né? Vamos começar a nossa sessão aqui de curiosidades, porque começa que o Montgomery Pittman é um dos poucos roteiristas que também dirigiram, né? Os episódios que eles escreveram. Exatamente. Ele, se eu não me engano, ele escreveu 3 episódios e dirigiu, além desses, ele também dirigiu alguns escritos por outros. Uhum. E é uma coisa interessante. Ele é um cara que ele começou na Broadway como ator. Depois passou a trabalhar como roteirista, trabalhou em muitas séries de TV como roteirista, mas ele sempre reclamava que alteravam os roteiros dele. Ele nunca gostava do resultado final. Uhum. E era muito comum, né? Ainda mais que ele era um cara jovem, ele morreu aos 45 anos de idade. Então ele começou a trabalhar como roteirista bem jovem. E aí você sabe como é que é. Texto de um roteirista jovem, o pessoal, ainda mais na televisão, o pessoal se sentia livre para alterar o que fosse necessário para entregar o episódio daquela série determinada. E ele sempre reclamou disso. Por isso que ele começou à medida que ele foi tendo mais trabalhos, ele começou a querer dirigir os próprios roteiros, para de vez em quando ter o prazer de ver o roteiro dele transposto para a tela do jeito que ele gostaria. E ele acabou, e ele também, além da Imaginação, em outras séries ele também, alguns episódios ele também escrevia e dirigia. Era um talento emergente da TV americana, pena que morreu de câncer, né? Aos 45 anos de idade, teve uma morte prematura. Pois é, morreu em 62, né? Realmente era um cara muito talentoso, né? E ele foi roteirista de séries, por exemplo, como Maverick, né? Cheyenne, Lawman, né? Então era um cara que ele já tinha realmente um conhecimento, assim, você vê a carreira dele no MDB, era um cara geralmente de séries mesmo, né? E tal, que ele trabalhava. E além da Imaginação, até porque o Rod Serling era um roteirista talentoso, muito talentoso, né? Então foi interessante que ele se encontrou muito, né, em Além da Imaginação, porque ele sabia que lá o roteirista tinha a sua voz, né? Ele tinha os seus direitos, né? Até porque era um cara, justamente o criador era um roteirista também, né? O Serling é um dos maiores roteiristas da própria série, né? E esse episódio é um episódio curioso, né? O Two, a gente vai falar um pouco sobre isso, porque é um episódio que tem a Elizabeth Montgomery, que é daquela série A Feiticeira, né? E tal. Todo mundo a conhece por causa da série A Feiticeira, né? E tal. Então, mas ela realmente ela já tinha uns papéis interessantes, ela já tinha uma carreira voltada pra TV, né? E tal, né? Ela e o Charles Bronson também era um cara que já era conhecido no cinema, que são os dois, né, que participam do episódio. Uhum. O Charles Bronson, ele já trabalhava há um certo tempo, ele começou jovem, com, sei lá, 18 anos no cinema. Ele usava o nome de Charles Bushinsky, que é o nome dele mesmo, se eu não me engano. E depois de algum tempo em que ele é de ascendência lituana, né?
E depois é que ele foi usar o nome de Charles Bronson. Mas ele é um cara mais conhecido pelo Desejo de Matar, por exemplo, que passou na TV incessantemente, ninguém aguenta mais nem ouvir falar desses filmes, né? Mas ele é um cara com uma carreira brilhante no cinema, trabalhou com grandes diretores, trabalhou com Samuel Fuller, com Robert Aldrich, com John Sturges, com Sérgio Leone, enfim, meio que sempre fazendo esse personagem do homem durão, mas de bom coração, que tem uma moralidade elevada, né? Enfim, o cara durão, mas boa praça. Acabou virando uma assinatura dele, né, e tal. O pessoal brincava que diziam que ele era um Clark Gable que pegou o sol demais, porque ele tem uma pele bem morena, né? Enfim, essas coisas. Tinha um ator brasileiro que o pessoal achava ele parecido com Charles Bronson, e ele depois até fez uma plástica pra ficar mais parecido, lembra? Não lembro o nome dele. Jackson Antunes, se eu não me engano, Jackson Antunes, isso mesmo. A Elizabeth Montgomery também, ela é mais conhecida pelo papel em A Feiticeira, mas ela participou em diversas séries de TV, ela é uma grande dama da TV americana, tá, um dos nomes assim mais conhecidos, e depois do sucesso dela em A Feiticeira, ela fez muitos filmes para a televisão. Ela é conhecida pela comédia que ela faz, né, muito bem lá no sitcom da Feiticeira, mas ela era uma atriz muito dotada também dramaticamente. Ela era muito boa em papéis dramáticos, e ela tem vários filmes na TV, que alguns deles passaram na TV brasileira, inclusive, passavam bastante até nos anos 80, 90, em que você podia conferir o grande talento dessa atriz. E, enfim, né? Assim, a Elizabeth Montgomery, na época, ela tinha 29 anos de idade, né? E se você assiste o episódio, você vê que ela tá com uma aparência totalmente diferente de A Feiticeira, né? Que ela é uma mulher loira, né? Aqui ela tá com o cabelo castanho, com o rosto sujo, né? E eu lembro que se comenta também que o diretor e roteirista, né? Ele queria chamar a enteada dele para fazer essa personagem da mulher, né? Que eles não são nomeados, né? É o homem e a mulher. E ela era muito jovem, né? E o pessoal falou, não, seria legal uma pessoa um pouco mais velha, né? E tal. E depois, né? Você assistindo o episódio, você entende que precisava realmente ser uma pessoa mais velha para fazer esse papel, né? Que eu acho até um papel um pouco perturbador, sabe, dela, né? Mas a gente vai falar sobre isso, né? Outras curiosidades que também tem sobre o episódio é que ele é gravado num local, num estúdio meio abandonado, né? Hal Roach Studios, em Culver City, na Califórnia, né? E ele estava desmoronando, né, o estúdio. Quer dizer que essa aparência de destruição nem foi preciso mexer muito, sabe? Porque diz até que aparece que em algumas tomadas aparece algumas partes da instalação, assim, sabe, pedaço de madeira, né, e tal. Então você vê que realmente o negócio estava sendo mal administrado e no outro ano já foi demolido, né, um negócio assim, né, porque realmente já estava totalmente destruído esse local onde eles gravaram, né. Certo, facilitou a produção, né, você não precisou ter um grande trabalho de adaptar o local, embora ao longo do episódio a gente vê que houve um trabalho ali de fazer uma aparência de furos de bala, de vegetação tomando o local e tudo, mas a gente vai falar disso mais pra frente, né? Sim, e como vocês sabem, né, quem acompanha o podcast, a gente sempre comenta, né, quando se tem alguma curiosidade sobre adaptação para a rádio, né, porque todos os episódios da série foram adaptados para a rádio, e nesse episódio, quem é a estrela é o Don Johnson, né, ele faz o papel que no episódio é do Charles Bronson, né. E é isso, né? Vamos ao episódio então, bora lá. Nós estamos em um cenário pós-apocalíptico. O próprio Rod Serling não especifica exatamente se estamos no futuro, no passado, numa realidade alternativa. Ele fala que, na verdade, mas ele avisa que todas as placas estão em inglês para que a gente possa facilitar a compreensão daquilo. Algum local que foi devastado pela guerra, se passa em uma cidade que foi completamente destruída, você não tem sinal de praticamente ninguém vivo, a destruição já aconteceu há algum tempo porque a vegetação já está tomando o local, e aí a gente vê uma moça vivida pela Elizabeth Montgomery, com um uniforme militar meio surrado, com o rosto sujo e andando pelas ruínas e provavelmente procurando algo para comer, né? Alguma coisa para que possa manter a sobrevivência dela.
ela vai acabar se deparando com um soldado do exército inimigo, vivido pelo Charles Bronson. Eles, no primeiro momento, vão se enfrentar, né? A rivalidade que existia entre os soldados dos exércitos inimigos vai continuar, só que em algum momento eles vão ter que perceber que não tem mais razão para lutarem, porque a guerra já acabou, o mundo já acabou, e talvez seja melhor eles tentarem encontrar uma maneira de coexistir e ajudar um ao outro. Será? É o que a gente vai ver ao longo do episódio. Ah, boa. Pois é. Esse episódio, para um primeiro episódio da temporada, eles foram muito ousados, né? Porque você colocar um episódio com pouquíssimos diálogos, que ele está passível de várias interpretações. O Rod Serling fala que pode ser qualquer época, pode ser há 100 anos atrás, 100 anos depois, pode estar acontecendo agora, né? Ele quer discutir visivelmente essa questão de não existe mais guerra no mundo, mas o planeta está totalmente destruído. Então, por que existiria rivalidade entre os homens, né? No caso, entre esse casal, né, que é o homem e a mulher. Então, esse soldado aí, que é o Charles Bronson, ele fala para ela, quando ele a encontra, né, eles têm aquela briga, né? E ela dá um monte de caçarolada nele, né? Eu acho isso até engraçado, né? Gente, ele encontra uma lata de coxinha em lata. Aí você fica, caraca, coxinha em lata, eu nunca vi isso, né? Aí ela encontra a lata, só que ela vê a sombra, assim, é ele se aproximando, né? E ela já avança pra ele, dá um monte de caçarolada, ele dá uma porrada nela e ela fica jogada no chão, e ele vai atacar a lata de coxinha, né, e tal, né? Esse episódio eu digo que é um pouco perturbador, assim, o personagem dela, mas na verdade, pensando bem, o personagem dele pra mim é perturbador, porque ele fica lançando uns olhares pra ela, sabe? E ele vê uma folhinha, por exemplo, uma mulher de biquíni toda linda, ele olha pra folhinha, olha pra ela jogada no chão, e isso pra gente que é mulher, eu me senti assim, né? Eu fiquei um tanto quanto perturbada, né? Porque a gente sabe o que acontece com as mulheres na guerra, né? E você entende, inclusive, o porquê que essa personagem dela é uma personagem muitíssimo violenta, né? Porque ela tá muito mais suscetível à violência sexual, por exemplo, né? Do que ele, no caso, né? O homem, ele é suscetível a tomar um tiro e tal. A mulher tem outras coisas além sei lá, de agressão física e tal. Tem a violência sexual. Então, eu acho que se tem uma coisa que me deixa meio intrigada, não é uma palavra que consiga cobrir, assim, o que eu tô sentindo. Incomodada. Assim, muito incomodada, é isso. Eu fico muitíssimo incomodada com essa relação que eles colocam como uma relação de romance, sabe? Um romance entre os dois e tal, para além da questão da guerra, da questão humana, né? Não sei, o que tu acha? Então, a gente estava até comentando, eu acho que certas insinuações de cunho sexual que o episódio faz não eram necessárias. O episódio, ele tem essa coisa de que no final eles vão acabar ficando juntos, vão recomeçar a humanidade, é uma espécie de Adão e Eva, de certa maneira. E o tempo todo o episódio bate nessa tecla de que ele olha para ela e ele começa a se imaginar, né? Uhum. Tem ali várias insinuações ali de que ele ficou interessado nela, né? Inclusive fisicamente e tudo mais. Eu acho que o episódio realmente ele para nós, o público de hoje, ficamos pensando, caramba, será que o cara vai tentar possuir ela à força? Ela vai sofrer algum tipo de violência por parte dele? Enfim. Exatamente. Eu acho que não precisava disso, porque a discussão que é colocada aí, que é a questão da guerra, né, e tal, o quanto a humanidade é capaz de se destruir, né, ao ponto de não sobrar ninguém, né, eles dão a entender que essa cidade, por exemplo, que eles estão circulando, ela está vazia há mais de 5 anos, né, então eles são as primeiras pessoas a caminhar nessa cidade, e quer dizer que assim, eles ficam focando nessa questão do romance, eu acho até muito equivocado, porque o episódio depois vai terminar com isso, né, com esse tom de romance, né, e é uma coisa mais de sobrevivência, de companheirismo, eu penso, né. Então, é um episódio que, assim, na revisão agora, assim, assistindo uma época como essa, sim, a gente assiste pensando também como é que eram abordados os temas, né? Feminismo é uma coisa que hoje em dia se aborda, hoje em dia a gente analisa isso nas produções, né? Então fica meio difícil pra gente também não olhar também com essa preocupação, né? Essa questão de por quê? Por que fizeram essa espécie de conto moral, né, com uma coisa que não necessariamente precisaria ser um romance. O que tu acha? Eu acho que sim. O episódio usa essa coisa dele querer
tirar o uniforme e querer também que ela tire o uniforme. Ele, no início do episódio, ele vê um vestido, né? E ele logo dá a entender que ela deveria trocar o uniforme por aquele vestido e tal. Mas é um vestido como se fosse um vestido de noite, vestido meio enfim. A gente entenderia que eles quisessem trocar por uma roupa civil para tirar esse peso do uniforme, da guerra, do combate, então, do antagonismo. Por uma roupa comum, né? Sim, exatamente. Não precisaria ser uma roupa que sugere sedução, né? Uma coisa interessante, o uniforme dele é visivelmente inspirado no uniforme dos confederados da guerra da secessão americana. E o dela lembra um pouco uniformes, talvez, meio soviético, enfim. Mas realmente porque eles tinham muito desses uniformes dos confederados em estúdio, entendeu? Lá, então você vê até o bordado na manga, né, do uniforme do Charles Bronson, né? E o dela tem uma espécie de símbolo atrás, né? Sim. E o dela eles querem até porque é um episódio que a gente está falando numa época da Guerra Fria, né? Então tinha essa questão meio colocada ali. A gente sabe que o Serling, a gente já viu isso em alguns outros episódios, que ele dá uma alfinetada nesse negócio da Guerra Fria e tal, né? Aquele sentimento americano, né, e tal, de a Rússia, nossos inimigos, né? Ele chama ela de invasora. Então você vê que ela uma única palavra que ela fala no episódio é uma palavra que em russo significa bonito, né? Que é quando ela fica olhando o vestido, né? Então, é assim, um episódio que eu acho muito interessante, muito interessante. Eu acho que a atuação da Elizabeth Montgomery tá incrível, né? Ela coloca muita coisa no olhar. Eu gosto do Charles Bronson, mas eu preciso assumir que eu não acho ele um grande ator. Eu nunca achei. Pode ser maldade da minha parte, não me odeiem. Mas assim, o Charles Bronson é um cara que ele faz aquele gênero meio brucutu, né, e tal, como você falou. E eu acho que ela tem muito mais nuance, sabe? Esse negócio dela, uma hora ela tá com raiva, daqui a pouco ela tá em dúvida, daqui a pouco ela tá curiosa, né? Então ela coloca muito mais isso. Aquela cena, por exemplo, que ela vai colocar o vestido, depois ela muda de ideia, acaba disparando, né, com uma arma que tem laser, né? O barulho de blaster, né? Diz que, inclusive, esse efeito sonoro é do filme O Planeta Proibido, viu? Para variar. Mas assim, você vê que nos olhos dela, ela tá olhando aqueles cartazes, né? Os caras encontrando os inimigos e ela se reconhece como inimiga, né? Naqueles cartazes todos, e depois ela vai atacá-lo, e ela coloca muito para fora toda essa atuação. Então eu acho que a Elizabeth Montgomery, ela tá maravilhosa, sem querer desmerecer, é claro, esse personagem meio bonachão e anti-guerra que o Charles Bronson faz, entendeu? Exatamente. O Charles Bronson, ele tá nesse episódio, ele continua meio que interpretando o Charles Bronson, que é o grande papel que ele interpretou a vida inteira. O papel meio que ele é aquele que a gente chama de ator de um personagem só, né? Isso. Mas ele funciona para esse personagem. Tem uma inversão aí que o pessoal sempre aponta nesse episódio, que o cara que não está disposto a brigar é o homem, e a mulher é a mais agressiva. Até porque ela é do exército que teoricamente invadiu aquele país, né? Então ela tá esperando ser recebida de qualquer maneira com agressividade. Ela não espera que o soldado do país que foi invadido acabe querendo, né, fazer amizade, acabe querendo confraternizar com ela. Pois ele, fazer amizade ou ficar com ela, né? Esse negócio exatamente. É muito estranho. Engraçado, eu tava pensando aqui, né? Quem assiste a série, tá acompanhando, sabe que tem um monte de elenco, né, da série A Feiticeira, né, em Twilight Zone, porque agora a gente vê a Elizabeth Montgomery, mas já teve, por exemplo, o Dick York, né, fazendo aquela The Purple Testament, né, o testamento rubro, né, que a gente já comentou, a Penny for Thoughts, por exemplo, que é ver Agnes Moorehead num dos episódios mais inacreditáveis e lindos da série, né, que é o The Invaders, né, agora tem a Elizabeth Montgomery, né, e nessa época, uma curiosidade aqui jogada também é que, sabe aquele ator, o Gig Young, daquele episódio lindo, Walking Distance, né, do cara que ele vai naquele carrossel, ele consegue voltar para o passado, ele tenta reencontrar aqueles sentimentos infantis, né, sem preocupação de adulto. É muito lindo esse episódio. Ela era casada com o Gig Young nessa época.
A Elizabeth Montgomery, né? Depois ela se separou em 63, né? De certa maneira tinha contato já com o pessoal da série, né? Com o marido, que já tinha trabalhado, né? O diretor, o Montgomery Pittman, ele também é diretor de um dos episódios que a gente se amarrou da temporada passada, que é aquele O Verdadeiro Marciano, Por Favor, Se Levante. Sim. Lembra? Muito bom, muito bom. Outra coisa que também me chamou a atenção é que assim, você tem vários episódios do Além da Imaginação em que com pouco tempo de tela, são episódios de pouco mais de 20 minutos, você constrói uma mitologia ali muito interessante, muito própria do episódio, que você até imagina que aquilo possa ser expandido, né? Uhum. Esse episódio tenta fazer isso também, mas como ele tem o plot dele é bem sumário, não sei se para mim ele conseguiu construir de maneira bem efetiva essa mitologia de que guerra foi essa, como é que se chegou a isso, que países são esses, enfim, ele deixa bastante em aberto, né? É uma história que ela está mais preocupada em ser uma metáfora aí para o resultado da guerra e meio que para criar um Adão e Eva, né? Uhum. Do que realmente estabelecer uma mitologia mais sólida dentro da história para a gente poder até imaginar, né, desdobramentos ali, enfim. Sim. Esse é um episódio também que ele não tem a questão da fantasia ou do sobrenatural, né? Ele é bem pé no chão, né? Ele quer imaginar um futuro assim, onde duas pessoas que nem falam a mesma língua, né, se encontram, e no episódio, nesse caso, eles querem colocar, tanto que o encerramento, né, o Selin fala assim: essa foi uma história de amor sobre duas pessoas solitárias que se encontraram além da imaginação. Eu não acho essa uma história de amor, né? Então, eu acho uma história meio que de sobrevivência, né? Ela pode se tornar, só que, claro, a gente tá falando de episódio de um pouco mais de 20 minutos, então não dá para você explorar tanto assim essas personalidades, né? Mas eles, dentro desse tempo, eles fazem o máximo, né? Fica Sim. meio... Eu acho que é proposital esse negócio de você não saber que guerra é essa e tal. É uma coisa fica meio cara de... A gente chama isso de pataquada americanoide, né? Esse negócio de falar invasora russa, né? Do mal, e eu sou americano do bem, que eu não quero mais a guerra, você entende? Então fica meio assim. Eles são duas pessoas que talvez, se não fosse a guerra, eles nunca iriam se conhecer, né? Aí precisou morrer o mundo inteiro, aí para eles poderem se conhecer e se apaixonar. Não sei se valeu a pena, mas enfim. Pois é, meio... É uma espécie de Y, The Last Man, só que, no caso, só com uma mulher, né? É um homem e uma mulher, né? É interessante. É uma abordagem que, se você for parar pra pensar... O episódio foi ao ar quando? Deixa eu ver aqui, rapidinho. Ele foi em 15 de novembro de 61, o episódio. Pô, o que a gente tinha em 1960, né? Então, eu acho uma abordagem muito ousada, né? É claro que se a gente vai assistir hoje em dia e tal, ainda mais com essas tentativas, né, de se colocar um romance ali, né? Porra, a hora que ela tá deitada no chão, desmaiada, que ele deu uma porrada nela e ela desmaiou. E ele olha para a mulher de biquíni, fica olhando para ela deitada, você vê visivelmente que alguém, por uma coisa muito equivocada, né, colocou assim no semblante dele, ele tendo ideias sobre aquilo. Pô, isso aí me incomodou muito, né? Então, esse episódio é interessante, mas, pô, eu acho que ele não... né, é difícil ele passar pro crivo, assim, tu fala assim, que episódio lindo, maravilhoso, tipo um The Obsolete Man, você entendeu? Que você fala, olha, foi colocada uma crítica ali que dá pra você entender e discutir, né? Então, poderia ser melhor, eu penso assim, né? E tal, mas vamos lá, vamos ver, né? Começo de temporada, eu acho que tem possibilidades aí. Tem muito episódio bom nessa temporada, né, Marcos? Sim, vai ter bastante coisa interessante pra gente comentar. Eu não achei o episódio ruim, não é um dos meus preferidos, né, da série de jeito nenhum também, né? Longe disso, mas enfim. Pois é. Essa temporada a gente vai colocar aqui uma brincadeira, né? A gente vai sempre adicionando, olha lá. A gente vai adicionando em vez de remover coisas, né? Dessa vez a gente vai colocar aqui um perguntando para o outro qual que é o ponto alto, qual que é o ponto baixo. Então eu vou começar perguntando para você, Marcos, qual que é o ponto alto do episódio, na tua opinião? A atuação da Elizabeth Montgomery. E o ponto baixo, Marcos? Detalhes do roteiro, eu acho. E para você, qual é o ponto alto?
Olha, ponto alto do episódio. Eu com certeza vou elogiar também a atuação da Elizabeth Montgomery. Elogiar essa questão, apesar de saber que é uma coisa meio incidental, né? Do espaço ali todo arrebentado. Acho que aquilo ficou muito bom. Apesar de uns deslizes bem... coisas leves assim, mas que a gente pega. Por exemplo, se você tem jornais que eles estão há 5 anos sobre as intempéries, chuva, sol, eles nunca estariam inteiros. Ou revistas, né, e tal, mas deslizes, né, que acontecem, assim, que passam. Aí, com certeza, né, ponto baixo é essa nota de romance, é esse assédio, assim, essa forçação de barra meio travestido como um romance, sabe? Então, sim, poderia ser melhor, né, mas olha, como o Montgomery Pittman inclusive escreve episódios que a gente não comentou ainda, aquele lá dos calçados do Homem Morto, sabe, que também é muito famoso. Prefiro crer, assim, que a gente ainda vai se divertir muito e vamos comentar, já comentamos, né, sobre um dos episódios que ele escreveu e que no futuro vai ser melhor, né? Acho que sim. Beleza. E chegando no final aqui do podcast, a gente sempre faz uma recomendação de filme, né? E aí, você separou alguma coisa? Eu vou fazer 2 recomendações rapidinho, mas eu já vou avisar. São coisas que estão no YouTube, facílimo de achar, mas não tem legenda. É para quem se dispuser a assistir em inglês. Mas não dá para baixar? Felizmente. Eu não sei se dá para baixar por aí. Aí a pessoa tem que dar uma procurada. Em 75, a Elizabeth Montgomery ela protagonizou um filme para a televisão sobre aquela personagem da Lizzie Borden, que ela está sendo muito comentada atualmente, porque teve filmes recentes, né, sobre a personagem, com a Chloe Sevigny, inclusive, né? Adorei esse filme, muito bom. E essa personagem também foi vivida num filme para a televisão. Ela foi vivida pela Elizabeth Montgomery numa excepcional atuação dela. O filme tem completo no YouTube, é The Legend of Lizzie Borden, de 1975. Vale muito a pena conferir a atuação dela. Infelizmente não tem legendas. E vou também dar uma recomendação de uma coisa não tão conhecida do Charles Bronson. Entre 58 e 60, ele fez uma série chamada O Homem com a Câmera, The Man with the Camera. Ele fazia um cara que ele era um cinegrafista, fotógrafo de guerra, e ele, depois da guerra, ele vai para Nova York e ele trabalha fotografando situações perigosas. Né? Não conheço. Envolvendo perigo, envolvendo crime, envolvendo desastres e tudo mais, e ele trabalha tentando fazer esse registro fotográfico, né, e tudo, e volta e meia ele é auxiliado, né, de uma maneira assim, às vezes amigável, às vezes nem tanto, pelo chefe de polícia, né, por um membro da polícia da cidade, e pelo pai dele também, que dá uns conselhos, é uma espécie de figura meio sábia, que é uma espécie de mentor dele, né? E tudo. É uma série bem interessante, um papel que nem todo mundo lembra, mas o Charles Bronson está muito bem, e a série ela também fez muito sucesso na época, e ela é de uma temática curiosa, assim, você imagina, né? Um ex-fotógrafo de guerra fotografando situações que envolvem perigo na Nova York no final dos anos 50 e tudo mais. Vale muito a pena assistir. Ela teve ao longo de 2 anos, mas ela não tem muitos episódios, assim. Legal. São episódios de meia hora também. Enfim, quem puder assistir, se tiver o interesse de dar uma procurada, The Man with the Camera, com o Charles Bronson, tem, infelizmente, sem legendas, né? No YouTube. Vamos fazer assim, gente. Se encontrar algum lugar que o pessoal tenha disponibilizado legendas, fica dentro da publicação, tá? Só acessar o site, tá? masmorracine.com.br. Vamos lá, minha recomendação, acho que eu vou me repetir, tá? Mas eu acho que vale a pena, porque tá dentro dessa temática que esse episódio quer abordar. Eu gosto muito daquele filme Inferno no Pacífico, né? Que é dirigido pelo John Boorman, que é um filme de 68. Que tem uns atores assim, eles são tudo assim na história do cinema, são caras fodas. O Lee Marvin, né, que é um ator de grandes filmes, faroestes famosos e tal. E tem o Toshiro Mifune, né, que eles fazem ali um oficial da marinha japonesa e um fuzileiro norte-americano,
que eles ficam brigando o tempo todo numa ilha deserta no Pacífico, já no final da Segunda Guerra Mundial. Só que eles não sabem que a guerra já acabou, né? Então, isso é spoiler, né? Mas o plot todo é esse, né? É aí que tem sentido a gente recomendar dentro do episódio da Além da Imaginação, assim. Estão brigando a troco de nada. Então é muito interessante, é um filmaço, né? Adoro esse filme. Eu já devo ter recomendado em alguma ocasião, mas olha, se você não assistiu, John Boorman é um diretor maravilhoso, tá? O jeito como ele filma essa história, como ele conta essa história, né? Que é uma história inacreditável. Você vê com pouquíssimos atores em cena, né? O quanto ele consegue trazer todo o ódio que um sente pelo outro, né? Aí nesse caso, obviamente, não tem nenhum romance, né? É só sobre aquilo. Eles são inimigos figadais, né? Que chamam, né? Então eles se odeiam do fundo do coração, né? E não tem sentido. Depois eles vão descobrir que não tem sentido. Então, filmaço. Se você não conhece, assista, que vale a pena, né? E no finalzinho do podcast, a gente coloca uma musiquinha que vai tocar sempre lá no nosso MP3. Se você está escutando aqui no YouTube não pode, porque o YouTube dá flag, né? Eu derrubo o vídeo. Você dá uma acessada lá no MP3, tá no nosso site, que a gente sempre escolhe uma musiquinha para tocar no final. E dessa vez a gente já começa aqui o ano, né? Essa temporada, falando pro Marcos escolher, né? E aí, Marcos, qual é a música que vai tocar no final do podcast? Eu tava assistindo esse episódio e me vinha uma música na cabeça, música até bem conhecida e tudo mais, que é a Just the Two of Us, do Grover Washington Jr. É uma música que tem uma pegada assim bem cool, né? E acho que o pessoal vai gostar, assim. Ah, é? Poxa, eu não conheço. Pra mim vai ser surpreendente. Vai ver que até conheço, mas pelo nome direitinho, né? Passou batido, né? Ah, então beleza, vamos tocar a música que você escolheu. E aqui no finalzinho do podcast, eu quero, claro, primeiramente agradecer a você por você estar aqui acompanhando o nosso trabalho, tá? A gente tá, poxa, a terceira temporada, né? Falando sobre Além da Imaginação, que é um projeto muito gostoso de fazer, apesar de um pouco trabalhoso. Por conta disso, eu peço, se você puder, se você tiver condições, seja nosso padrinho, seja nossa madrinha, tá? Porque a gente utiliza, né, os valores que o pessoal doa. O pessoal pode doar qualquer valor, você doando 2, 5, 10 reais, ajuda a gente a conseguir pagar o nosso servidor, né? Que a gente precisa pagar o servidor. A gente continua tentando arrumar equipamento, tá? Que nem agora, não faz muito tempo eu consegui arrumar uma mesinha de som. Então a gente precisa melhorar a qualidade do nosso áudio, pagar o nosso servidor, né? Faz parte, né? Para você ter um produto de qualidade, você ter um certo investimento. Então a gente corre atrás desse investimento. Então se você puder, nos ajude, tá? Sendo nosso padrinho, sendo nossa madrinha lá no Padrim ou no Colabora Aí. Se você quiser, também pode acessar lá a nossa página no Facebook, que nós temos lá a página que é Masmorracine, tá? Que é facebook.com/masmorracine. Nosso Twitter é @masmorra_cast. E claro, gente, né? Mandando principalmente um beijo para todo mundo que tá lá. A gente tem o nosso grupo, a gente tem um grupo no Facebook, que é o Fãs de Além da Imaginação, onde a gente coloca curiosidades, fotinhas. Tem um amigo lá, o Marcelo, que tá colocando os episódios completos, tá? Dublado. Para quem gosta, tá, de ver dublado. Eu prefiro ver os legendados, que eles estão remasterizados, né? Mas ele tá colocando lá no grupo. Então acessem, não deixem de acessar, procurem. Eu vou deixar o link aqui dentro da publicação no YouTube e também na publicação do site, para você poder interagir, né? Se você tá escutando, você quer falar com a gente, pode marcar a Angélica ou marcar o Marcos, perguntar o que você quiser. Nós estamos lá para isso, tá? E claro, também na publicação sempre fica o episódio, tá? Então, se você está escutando, pode procurar. Se for no YouTube, você coloca Ver Mais, que vai estar lá o link do episódio para ver online, ou no site também, tá? Que a gente sempre faz essa forcinha, né? Para a galera conseguir acessar mais facilmente. Não é não, Marcos? Primeiro que eu tô contentíssimo de estar de volta. Eu estava ansioso para que a gente retomasse nossas gravações aí para a terceira temporada. Vamos ser simpáticos com os estrangeiros, né? Ah, sim, vamos ser simpáticos com os estrangeiros. A gente vive uma época de muita polarização, né? Muita desinformação. Então a gente tem que tentar realmente sentar e conversar, se for possível, né? Enquanto isso, a gente procura manter a distância e cuidar da nossa saúde, né? Porque
você está escutando no futuro. Espero que essa pandemia já tenha terminado. Cuide-se, mantenha distanciamento social, tá? Proteja quem você ama, tá? E a gente se vê aí, se escuta no próximo podcast. Um beijo para você. Fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky, just the two of us. You and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building them castles in the sky, just the two of us. You and I. I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two of us.